Querido irmão e irmã, eu sou o Padre João Batista e te trago a boa notícia desta sexta-feira. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Ouçamos juntos e vamos rezar. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher fora o caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem homens impossibilitados de casar-se, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim por mão humana. Outros ainda, por causa do reino dos céus, se fizeram incapazes do casamento. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuando o discurso de Jesus neste capítulo 19 de Mateus, ele trata inicialmente do sacramento do matrimônio, o casamento. E aqui Jesus é interrogado pelos fariseus que, ao aproximarem-se dele, lhe indagam sobre a possibilidade do divórcio. Se um homem poderia despedir sua mulher por qualquer motivo. E antes de entrar nas questões de legislação, nas questões de normas simplesmente sociais ou de conveniências, Jesus recorda àquelas pessoas e recorda para nós o fundamento daquilo que a gente precisa entender como a base do matrimônio. O fundamento está no projeto de Deus para o ser humano, para a família, para o homem e mulher. E lá nas origens, no livro do Gênesis, Jesus puxa daí, recorda daí a passagem em que o Criador fez o homem e a mulher e lhes disse que um deixaria pai e mãe e o outro também, e os dois se uniriam e formariam uma só carne. Vejam que antes de qualquer papel escrito, documento, acordo civil, antes de qualquer coisa, é preciso entender o matrimônio fundado no amor, no desejo de Deus. Eu sempre digo, quando assisto e abençoo os nubentes no matrimônio, num casamento, eu sempre digo ao noivo e à noiva: vocês pensam que foi simplesmente um de vocês que escolheu o outro? Ou que vocês se escolheram um ao outro? Não foi só isso. Na verdade, na origem de tudo, na origem deste amor que uniu vocês, está Deus. Ele conduziu você, noivo, à sua esposa, e você, esposa, ao seu marido. Foi Deus que atraiu um ao outro. Foi Deus que despertou no coração de cada um de vocês este amor recíproco. E é a base deste chamado de Deus que vocês podem considerar para dar uma resposta.
Quando os noivos se apresentam no altar de Deus diante do Senhor na igreja para celebrarem o matrimônio, eles estão respondendo a um chamado e a uma escolha que antes de tudo foi feita por Deus. Portanto, como Jesus nos recorda, foi Deus quem uniu o casal. E, portanto, aquilo que Deus escolheu e que Deus uniu, ninguém pode separar. É uma decisão de Deus. E ao unir-se em matrimônio, o marido se torna com a esposa uma só carne, e também a esposa com o marido. Já não são dois. Misteriosamente, de modo sacramental, passam a ser um só. De tal modo que não se pode buscar a felicidade mais isoladamente ou individualmente. Um só pode ser feliz se o outro também for. É uma felicidade buscada e construída a dois. Nada mais podem separá-los. Então, meus irmãos, antes de qualquer lei, de qualquer norma, de qualquer conveniência social ou contrato, o casamento tem essa base, que precisa estar no coração de cada um dos nubentes, de cada um dos cônjuges. Porque marido e mulher, se eles se compreenderem a partir deste mistério de Deus, eles vão enfrentar todos os obstáculos do matrimônio com fé, com coragem, com perseverança, e vão entender que o casamento é indissolúvel. O adultério, o divórcio, num casamento legítimo, são coisas que ferem o plano de Deus e que ferem os corações dos outros para sempre. Normalmente, os filhos de um casal divorciado, separado, quanto sofrem esses filhos, é como se eles estivessem despedaçados por dentro. Isso também, meus irmãos e irmãs, nos faz pensar na responsabilidade de ter um tempo maduro, consciente, lúcido, de discernimento entre os noivos. Não se pode se casar assim a toque de caixa, sem pensar, sem planejar, sem discernir, porque uma vez que o casamento acontece, uma vez que os filhos são gerados, uma vez que a família é formada, é um trauma muito grande dissolvê-la. Peçamos a Deus a graça de entender que a família e o casamento partem do coração do Senhor. Ele que escolhe o noivo para a noiva e vice-versa. E os dois unidos se tornam uma só carne. É um mistério de amor, é um mistério também de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.